Como mencionei na introdução, eu imagino que você já tem uma certa familiaridade com Python. Se esse não for o caso, existem dezenas de excelentes sites e livros sobre o assunto. Em particular, se você entende inglês, recomendo essas duas opções. Um site muito bom para você visualizar e entender os códigos é este aqui. Segue uma lista daquilo que considero importante para um cientista de dados sentir-se confortável no Python. Primeiro vamos entender a estrutura de dados do NumPy. O NumPy é um pacote básico de linguagem Python que permite trabalhar com vetores e matrizes de n dimensões. O NumPy fornece um grande número de conjuntos de funções e operações de biblioteca que ajudam os programadores a executar facilmente cálculos numéricos. O NumPy trabalha com arrays, que são matrizes que contêm e representam os dados regulares de uma maneira estruturada. Arrays e matrizes são tratados em mais detalhes no segmento de álgebra linear. Por enquanto, basta entender que um array 1D é uma matriz de uma dimensão, um array 2D é uma matriz de duas dimensões, e um array 3D é uma matriz de três dimensões e assim por diante. Numa matriz bidimensional, você tem linhas e colunas. As linhas são indicadas como o eixo 0, enquanto as colunas são o eixo 1, como numa tabela do Excel. O número do eixo aumenta com o número de dimensões. Nas matrizes 3D, há um eixo 2 adicional. Observe que esses eixos são válidos apenas para matrizes que tenham pelo menos duas dimensões, pois não há sentido em tê-los para matrizes 1D. Um array NumPy é uma extensão de um array Python, que lida apenas com arrays unidimensionais e oferece menos funcionalidade. Então, importado no NumPy, vou primeiramente criar um array 1D. Então tenho aqui o array 1, os números de 1 até 8, então ele tem uma dimensão 8, nada. O array 2D, já eu tenho que usar dois colchetes. Então, nesse caso, a dimensão são duas linhas e 4 colunas. No array 3D, então o shape dele é uma linha, 3 colunas e uma terceira dimensão de 2. Essa questão da terceira dimensão, a gente vai ver mais para frente, ela não é nada misteriosa. Agora algumas operações. Aqui eu tenho um array 4 e um array 5. Eu posso somar, eu posso multiplicar um array por uma constante, eu posso somar dois arrays de duas dimensões, como aqui. Então a gente nota que eles somam termo a termo, né? Se eu multiplicar da maneira convencional dois arrays, ele vai simplesmente multiplicar os termos. 3 vezes 3 é igual a 9, 2 vezes 1 igual a 2, 0 vezes 2 igual a 0 e 1 vezes 1 igual a 1. Agora, em Machine Learning e no cálculo matricial, de uma maneira geral, o produto não é expresso dessa maneira. O produto de matrizes é definido como o dot product. Nesse caso, é diferente produto de matrizes. A gente vai explicar isso em álgebra vetorial. Então, o dot product de A por B é diferente do produto simples de A vezes B. O Pandas. Os objetos principais do Pandas são as séries e os data frames. Uma série é como se fosse um array unidimensional do NumPy, uma lista de valores. Toda série possui um índice, o index, que dá rótulos a cada elemento da lista. Aqui eu criei uma série S e o índice dessa série é a coluna esquerda, que vai de 0 a 4. E o Pandas criou automaticamente, já que não especifiquei
uma lista de rótulos. Aqui os valores da série. Como ao criar as séries não demos um índice específico, o Pandas usou os inteiros positivos crescentes como padrão, mas pode ser conveniente atribuirmos um índice diferente do padrão, por exemplo, como nesse caso. Então aqui eu estou imprimindo o índice B da série, a média da série e o desvio padrão da série. Também podemos gerar uma série de estatísticas, como estamos vendo aqui, o número de elementos, a média, desvio padrão, mínimo, máximo e os quartis. E o data frame? O data frame é uma estrutura bidimensional de dados, como se fosse uma planilha, um array de 2 dimensões. Nesse data frame possui valores de diferentes tipos. Eu acesso os dados usando o Pandas Read CSV, porque eu tenho um arquivo CSV. Se fosse Excel, seria um Read Excel. E uma vez feito isso, eu chamo esse data frame de DF. E existem várias maneiras de ver esses dados. O head, que mostra as primeiras 4 linhas do data frame, os tipos de dados, se são números ou se são outros objetos, o nome das colunas. Eu posso chamar também uma determinada célula do data frame. Por exemplo, aqui estou chamando a célula da coluna tipo, célula número 2 da coluna tipo. Lembra que Python sempre começa com 0, então 0, 1, 2 é a terceira linha do data frame. Eu também posso usar o describe e eu posso usar o comando info, que me dá outras informações, como por exemplo o número de NAs. Agora vamos ver um ponto importante no Pandas, que são os agrupamentos. Primeiro eu vou gerar uma série usando o NumPy, uma série randômica de 5 números, estou chamando de ser. Se eu tiver dúvida quanto aos comandos, eu posso usar o help. É só escrever help e colocar o comando que eu tenho dúvida e ele vai aparecer então a especificação desse comando. Eu não preciso ficar recorrendo aos manuais. Bem, feito isso, eu posso ver a soma da série, posso ver a média da série. E agora eu vou fazer um data frame no qual eu vou gerar a coluna A com o randômico, os 5 números randômicos, e a coluna B também com 5 números randômicos entre 0 e 1. Então tem aqui um data frame. Da mesma forma, eu posso eu posso gerar a média das colunas. E lembrando que as colunas têm eixo 0 e a média das linhas que tem eixo 1. Agregações podem dar uma visão do seu conjunto de dados, mas muitas vezes preferimos agregar condicionalmente em algum atributo ou índice. Isso é implementado na chamada operação GroupBy. O nome GroupBy provém de um comando na linguagem de base de dados do SQL, que tem operações de dividir, aplicar e combinar. Essas operações, dividir, aplicar e combinar, estão exemplificadas aqui nesse quadro. Então, aqui a gente pode ver que o split envolve a separação e o agrupamento de um data frame, dependendo do valor da chave especificada. O apply envolve calcular alguma função, geralmente uma agregação, transformação ou filtragem, dentro dos grupos individuais. E o combine combina os resultados dessas operações numa matriz de saída. Aqui eu gerei um data frame através de um dicionário. Então, nesse dicionário eu tenho as colunas ID, velocidade, unidade, categoria 1, categoria 2.
Aqui eu tenho a velocidade como números inteiros e a umidade também. Categorias 1 e 2 são strings. Olhando aqui, eu posso ver os tipos dos dados. Então, se eu agrupar por ID a velocidade e a umidade em seus valores mínimos, eu tenho essa tabela, esse data frame aqui comprimido. Então, o que ele fez foi pegar os valores mínimos das colunas A, B e C, dos valores da umidade e da velocidade. Aqui, além de agrupar por ID, também extrair os valores mínimos, a mediana e o máximo. Aqui eu agrupei as colunas com valores numéricos pela média e preenchendo os NAs com 0. E aqui estou agrupando as colunas categóricas com contagens e preenchimento dos NAs com 0. E nesse último caso estou combinando as colunas.